Bom dia, vamos orar? Senhor Todo-Poderoso, encha-nos de entendimento, abre os olhos do nosso coração, da nossa alma, para nós entendermos a Tua Palavra e que possamos praticá-la, Pai, no dia a dia. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade, eu te agradeço em nome de Jesus, amém. Bom, nós estamos lendo a carta que Paulo escreveu aos Efésios, né? A gente já viu alguma coisa da cidade, já viu alguma coisinha, uma introdução, no primeiro vídeo, e agora nós vamos falar uma coisa muito significativa para mim. Nós vamos ler o capítulo 1 da carta aos Efésios. Preste atenção. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ele vai falar agora das bênçãos espirituais em Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo. Porque Deus nos escolheu em Cristo, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Porque Deus nos escolheu em Cristo antes da criação do mundo, antes do mundo ser criado. Interessante isso, né? Eu vou pedir ao Espírito Santo permissão para contar uma historinha aqui agora, abrir um parênteses. Diz que quando Deus estava criando todas as coisas, nos 3 primeiros dias, Ele criou e organizou os céus, a água, a terra, o mar, organizou tudo. E nos 3 últimos dias Ele preencheu o firmamento, Ele colocou as luminárias, o sol, a lua, as estrelas, e essa enormidade de galáxias que hoje nós temos conhecimento. No ar Ele colocou os animais que voam, as aves, né? E na água os aquáticos, na terra os terrestres, e foi fazer o homem. Quando Ele foi fazer o homem, estava pegando barro, eu acredito nisso, você pode não acreditar, tem todo o direito. Deus falou, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, façamos. Estava ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo falou assim, nós vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança, mas nós sabemos que ele vai pecar, porque Deus, ele tem onisciência, onipresença e onipotência. Ele é onisciente, ele sabe todas as coisas que vai acontecer, que já aconteceu, ele sabe tudo. Aí ele falou, nós vamos fazer ele a nossa imagem e semelhança, mas ele vai pecar, nós sabemos que ele vai pecar, e aí? Aí Deus falou, é verdade, realmente ele vai pecar, mas nós podemos mantê-los. Aí o Espírito Santo falou, mas nós vamos manter como? Porque se ele pecar, o pecado não pode habitar junto com a gente, ele vai ter que deixar de existir. Aí Deus falou assim, nós podemos mantê-los com responsabilidade. Aí o Espírito Santo falou, mas para isso alguém tem que pagar um preço muito caro, tem que ir lá, viver como eles vivem, cumprir tudo o que eles não vão conseguir cumprir, para poder mostrar que foi tudo cumprido, vai ser um preço muito alto para ser pago. Aí o filho falou assim, eu vou, pai, eu vou lá e cumpro, faço tudo que tem que ser feito. E é por isso que Jesus veio e cumpriu toda a lei e morreu por nós, para que nós, hoje que estamos lendo essa definição de Paulo, que nós fomos pré-determinados a sermos salvos e vivermos santos e irrepreensíveis na presença de Deus. É muito maravilhoso isso. Então, porque Deus nos escolheu nele, em Cristo, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filho. Aí eu fico imaginando, naquela época de Paulo, deveria ser uma confusão tremenda também, como hoje também, que as pessoas, todo mundo é filho de Deus. Não é. Todos são criatura, criação, mas filho, adotado como filho, só os que são
e confessam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Esses são adotados como filhos. Muitas pessoas, eu não cria no passado, eu questionava muito isso, eu também dizia que eu era filho de Deus. Hoje eu entendo essa diferença, e entendo as pessoas que não entendem, que falavam como eu também falava no passado. Mas é isso aqui, ó, para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da vontade de Deus, para louvor da glória e graça de Deus, a qual nos deu gratuitamente em Cristo, o amado. Agora, olha que redenção, essa palavra redenção. Redenção, o resgatador, ele resgatava aquele ente da família que estava como escravo, ele pagava um preço. Redenção é exatamente isso, a libertação mediante o pagamento de um preço. Esse preço, quem pagou por nós foi Jesus. Então Paulo escreve assim, ó, nele, em Jesus, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Porque todo o escravo, todo preso que estava preso, ele tinha um escrito de culpa. E o sangue de Jesus rasga o escrito de culpa. Acabou, liberta, abre a cela. E aí nós podemos... O escrito de culpa nosso vem da época de Adão, quando Adão e Eva desobedeceram, depois Caim matou o irmão. Então, todos os pecados do passado que nos levaram à morte, agora nós estamos libertos pelo sangue de Cristo. Ele diz assim, derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Qual é o mistério? Agora nós vamos ver qual é o mistério. Olha o mistério. Isto é fazer convergir em Cristo todas as coisas, as celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Convergir todas as coisas na dispensação das plenitudes dos tempos. Vamos entender um pouco de plenitude de tempo? A primeira plenitude de tempo foi a plenitude do tempo da inocência. Enquanto havia inocência, Adão e Eva viviam no paraíso. Quando eles desobedeceram e pecaram, aquela plenitude de tempo da inocência acabou. E veio a plenitude de tempo do conhecimento. Eles foram despidos da glória de Deus e viram que estavam nus. Aí veio o período do conhecimento. Até o dilúvio, quando Deus mandou o dilúvio, a plenitude de tempo se completou. Aí veio a plenitude de tempo do governo, que ela se completou em Jesus Cristo. Agora nós estamos na plenitude de tempo da graça de Deus. É pela graça de Deus. Até que vai se completar. E quando ela se completar, o Espírito será retirado da terra, Jesus voltará, todo olho verá, e todo joelho se dobrará. Aí, quando houver a separação do joio do trigo, nós vamos viver na eternidade. É nessa fé que nós vivemos. Então, quando essa plenitude de tempo agora, da graça que nós estamos vivendo, é pela graça de Deus se completar, aí vai vir o juízo. E nós vamos viver na eternidade. Então diz, isto é, fazer convergir em Cristo todas as coisas, as celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Em Cristo, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que fez todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. É maravilhoso isso, né? A fim de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória. Glória a Deus pela vida de Paulo. Glória a Deus, é para louvor e glória de Deus a vida de Paulo. Compreende isso? Quando vocês
ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que nos salvou, vocês foram selados em Cristo, com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da glória de Deus. Por isso é que nós pregamos o Evangelho, para resgatar aqueles que ainda não foram resgatados, pela redenção do sangue de Cristo, como um dia eu fui resgatado, minha esposa foi resgatada, meus netos, meus filhos, e você que está junto comigo. Que Deus nos abençoe, pela graça dele. Amém. Glória a Deus.